hoje é dia de Sendo Eu Drica, conexões que inspiram. Dia de estar conectadas com vocês. E para começar o nosso programa hoje do mês de maio, eu começo aí agradecendo a todos os apoiadores que abraçaram essa causa conosco, né? Se hoje nós temos aqui essas duas mulheres maravilhosas que irão compartilhar as suas histórias, é porque alguns empresários abraçaram essa causa comigo, né? Então vamos lá. Eu agradeço aí ao Centro Cultural Atani, ao Escritório de Contabilidade Saga, ao Duchinha, né, o Lavacar Duchinha, o Restaurante Brasão e também ao Centro Oncológico do Oeste do Paraná, que foi o local onde eu fiz o meu tratamento. Gratidão aí a todos os apoiadores, né? E hoje, então, nós vamos conhecer a história dessas duas mulheres maravilhosas. Né? Peço para elas aí que se apresentem. Bom dia, né? Bom dia a todos. Eu me chamo Leila, eu sou daqui de Toledo mesmo, e há 6 anos atrás, quase 7 anos atrás, eu enfrentei um tratamento de câncer de mama. Né? E essa aqui é a minha mãe, Maria. Pode falar, mãe. Vamos, Bom dia, então, eu sou Maria Lourdes, mãe da Leila, né? Eu enfrentei um câncer também, faz 1 ano e meio, de intestino, e tudo deu certo. E hoje está bem, né, vó? Hoje estou bem, graças a Deus. Então, o mês de maio está aí, mês das mães, né? E o mês de maio vai ser destinado a entrevistar mães e filhas. Mães que cuidaram de filhas e filhas que cuidaram de mãe. Porque se nós não temos o apoio da família durante o tratamento, tudo fica mais difícil, né, amiga? Exatamente. Então, nós precisamos da família, né? E hoje nós vamos conhecer essas duas histórias aí maravilhosas, né? Então, vamos lá. Leila, quando você olha para trás, qual o papel que a sua mãe teve para você diante de tudo o que você viveu? Porque eu sei que a sua mãe cuidou de você durante o seu tratamento. Como que foi essa experiência de ser cuidada pela mãe? Isso. Eu sou casada. O meu marido é, como diz ele, condutor de veículo articulado. Então, ele praticamente nunca estava aqui, né? E o meu filho, eu tenho um filho de 30 anos que mora fora de Toledo, e eu tenho um de 10 anos agora, que na época tinha 4. 4 meses, bem pequeno. Isso. E aí, naquele momento, eu não tinha ninguém, né? Quem se voluntariou para me cuidar foi a minha mãe, né? E naquele momento, nossa, a ajuda dela foi imprescindível, porque era ela que me dava apoio, era ela que não me deixava cair, era ela que dizia, levanta, vamos, se alimenta, né? E se não fosse ela, de repente, naquele momento, eu não teria lidado da forma como eu lidei. Sim. A avó teve a oportunidade de acompanhar você durante as quimioterapias? Como é que foi esse processo, Leila? Então, quando você durante as quimioterapias, é porque além de mim, eu tinha o meu filho, que precisava de cuidados também, Sim. né? Então, enquanto eu ia fazer a quimioterapia, ela ficava cuidando do Heitor. Que na época tinha... Né? Tinha 3, 4 anos. Isso, bem novinho, né? Isso. Gente. E ele não entendia muito essa situação, porque há uns 2 anos, há 2 anos antes de aparecer o câncer, de eu descobrir que eu estava com câncer, o meu sogro faleceu de câncer, né? Então, ele tinha perdido já o nono dele com câncer. E aí, isso tudo assustava muito ele. Sim, e eu aproveito aí, porque no meu caso também, Leila, pensa, quando eu recebi o diagnóstico de câncer, o Vicenzo veio e perguntou assim para mim, mamãe, você vai virar uma estrelinha igual a vovó Romilda?
Porque o meu Vicenzo também, quando a minha mãe faleceu, ele tinha 4 aninhos. Ele cuidou muito da minha mãe, né? Então, na cabecinha dele, se eu estava com câncer igual a vovó Romilda, eu iria virar uma estrelinha. Isso. E daí, como que você vai explicar para uma criança que você não vai virar uma estrelinha? Que a medicina está avançada, né? Que a mamãe aqui teve a oportunidade sempre de fazer os exames. Então, eu peguei o câncer no início, foi um diagnóstico precoce, aumenta aí as chances de cura e tudo mais. Então, tudo isso eu fui trabalhando na cabecinha do meu filho, né? Para ele entender que a mamãe não iria virar uma estrelinha. Mas na cabecinha dele, né? Falar com criança é um pouco mais difícil, né? Do que quando a gente conversa com os adultos, né? Mas, enfim. Tanto que assim, quando teve uma época que eu fiquei internada, logo depois da primeira quimioterapia, 15 dias depois da primeira quimioterapia, eu fiquei internada e aí, enquanto eu estava no hospital, o cabelo caiu. Sim. Né? E aí eu saí de lá, como eu estava lá com o carro, estava lá, sempre dirigi, né? Nunca dependia assim de ninguém. Então, eu saí de lá, o carro, já fui na minha cabeleireira, ela já raspou o cabelo, né? Uhum. E aí eu cheguei em casa, ele demorou quase um dia para chegar próximo a mim, porque eu não era a mãe dele. Sim. Né? Então, eu acho que essa foi uma das situações mais difíceis que eu tive que viver. Logo no início. Isso. O primeiro encontro com o filho, né? Talvez nem tanto por você, né, Leila, mas assim, mais da parte dele, né? Para ele entender o que estava acontecendo com a mãe, né? Não reconhecer, não ver tudo. Né? Assim, não é minha mãe, né? E foi câncer de mama que você teve? Mama. Né? Isso. Mama. Não, câncer de mama. Esquerdo. Na mama esquerda. O meu foi na mama direita, né? E como que você descobriu? Então, a gente sempre tem o costume de ficar brincando na cama, né? Então, assim, é um momento em que eu, o Heitor e o meu marido, a gente fica próximo ali, né? Então, a gente assiste na cama. E ali, nessas brincadeiras, o Heitor um dia pulou em cima de mim e eu senti um negócio estranho, assim. E aí eu comecei a investigar, só que daí, assim, até que consegue consulta com ginecologista, até que consegue tudo isso, se passaram 6 meses. Daí que você foi ter realmente o diagnóstico. Aí eu fiz daí eu fiz os exames e deu que era um cisto. E aí eu retornei na médica, a médica pediu para eu eu até falei, ela falou para mim que não ia ter problema nenhum deixar, né? E aí eu falei para ela que eu queria tirar aquilo porque me incomodava, ele era grandinho assim, e quando eu passava a mão assim, o braço me incomodava, né? E aí, então ela me encaminhou de novo para fazer agulhamento não, para fazer não é um esvaziamento, eles enxugam o cisto, porque o cisto é como se fosse uma esponja. Sim. Né? O nódulo é firme, não tem como você tirar, mas o cisto é como se fosse uma esponja. Então, você diminui ele. Então, ela pediu para eu fazer esse procedimento. E quando eu cheguei lá, o médico olhou e falou, olha, não dá. Eu vou ter que fazer uma biópsia, porque isso não é cisto, é um nódulo, ele falou para mim. Aí, tanto que ele fez, aí depois que eu levei toda a documentação lá para ele, né? Sim. E aí uns dias depois, a médica daí me ligou para eu ir lá no consultório dela. Eu falei, nossa, né? Tá legal, né? Tá ligando pra gente. Vou lá ver o que ela quer conversar comigo. Vendo... não é comum, ainda mais esses médicos que são muito procurados, né? Ligando pra gente. Falei, meu Deus. Aí cheguei lá e aí ela relatou pra mim. Que era um carcinoma. Carcinoma é igual o meu. Carcinoma ductal invasivo grau 2 também, né? E assim você descobriu, então, e teve que passar aí por uma experiência que eu falo que
receber um diagnóstico de câncer e passar pelo tratamento é uma experiência surreal, né? Exatamente. Porque não tem como explicar o que é passar por um tratamento. As pessoas tentam imaginar como que é, mas só você vivendo mesmo para você saber. Mas é possível vencer. É possível porque nós estamos aqui hoje, né? Ó, 3 mulheres que enfrentaram e que nós hoje, graças a Deus, estamos bem, né? E a avó? A avó, conta um pouquinho, Dona Maria. O que eu vou falar? Vou falar, terminar então da Leila, né? A gente como mãe, quando o filho vem, diz que está com câncer. No primeiro momento é muito, muito pesado. Mas daí a gente tem que estar ali para dar força. E assim foi começando, né? Se desesperava às vezes, né? Mas tudo passava. Eu cuidava mais o Piazinho, né, meu netinho, do que ela, né? Mas aí eu fazia as coisas, comida para ela, a gente conversava. Nunca tratei ela como doente, né? Isso é importante, né, vó? Sempre tratei ela normal, né? Mesmo que no fundo doía, né? E o menino no começo, eu peguei ele para dormir comigo, para não machucar ele. Mas aí eu vi que ele estava se apegando muito em mim. Daí eu falei, Leila, vamos deixar o Heitor dormir com você, né? Sim. Porque quanto mais ele ia se afastar dela, mais sozinha ela ia se achar, né? Então daí foi difícil fazer isso, mas consegui fazer, né? Porque a gente quer o bem dos dois, né? É claro que a gente quer avó, a gente gosta que os netos gostam da gente. Mas eu não podia, como avó e mãe, eu não podia tirar o lugar da mãe. Sempre a mãe é mãe, né? Nesse momento, se ela ia se sentir sozinha, ia ser pior. E assim foi indo, né? Quando ela perdeu o cabelo também, foi difícil pra gente. Mas a gente não podia demonstrar nada, né? Tem que ser forte, né, vó? Tem que ser muito forte, tem que ser muito forte. E eu falo assim, né, vó? Os nossos filhos, com certeza, para a avó, para a Leila também, porque para mim também foi assim. O meu Vicenzo e a minha Verena, eles eram meus remédios. Era o que me dava força para continuar lutando. Eu pensava, eu tenho 2 seres pequenininhos que dependem de mim, né? Então, na hora que... Tem dias que a gente não está bem, né? Tem dias que você já acorda, nossa, vou dominar o mundo hoje meu dia vai ser top, né? E tem dias que você só quer ficar quietinha no seu canto, né? Chorar um pouquinho. E está tudo bem, de vez em quando, chorar um pouco, né, vó? Às vezes, quando a gente chora, parece que a gente coloca para fora tudo que está nos fazendo mal, né? Exato. Não é verdade, Leila? Você também chorava um pouquinho, Lili? Eu chorava. Chorava? Algumas vezes eu chorava. Chorava? Mas o Nenê, o filho dela, é o que dava mais força. Tá vendo? Se ela não tivesse esse filho, ia ser muito pior. Muito pior. E assim, as químio, uma amiga dela que acompanhava. Porque eu tinha que cuidar do neném, assim. Meu pai tinha arrumado outro emprego, que ele tinha ido trabalhar, né? Então ele não podia ficar em casa, né? Então, que bom. E eu estava ali. Peguei ela, falei, vem morar comigo, porque para mim ir na tua casa é mais difícil, então vem morar comigo. Ela ficou 6 meses morando comigo, né? E a avó cuidando da filha pela segunda vez, né, vó? Ixi, segunda não, pela... Segunda? Ela já passou. Já perdi a conta. Mas a Leila também sempre foi muito companheira. Sim. Além de ser filha, né? Sim. Daí a gente sempre está mais junto, né? E mesmo agora, acredito que a gente também vai ficar, no final a gente vai ficar junto. Sim, com certeza, né? Eu estou lendo um livro. O que o câncer fez comigo, tá? Da Lu Braga. Ainda não terminei de ler esse livro, mas é um livro, assim, maravilhoso. E aí, hoje, entrevistando aqui mãe e filhas, me fez lembrar da história da Lu e também da minha história.
Porque a Lu, quando ela recebeu o diagnóstico de câncer, ela não teve a mãe dela do lado dela. E aqui no livro ela comenta bastante, vó, a falta que fez para ela não ter a mãe dela do lado dela, ajudando ela durante o tratamento de câncer dela. E eu também não tive a minha mãe durante o meu tratamento. E assim, a falta que faz, porque quando nós temos algum problema, parece que se eu corro para os braços da minha mãe, a minha mãe é o meu porto seguro. A mãe é o porto seguro. Eu sou o porto seguro para os meus filhos. Então, quando eu recebi o diagnóstico de câncer, a impressão que eu tinha é que eu estava sozinha, porque eu não tinha para onde correr. Na verdade, eu tinha, né? O meu esposo, os meus amigos, mas a figura de mãe, a minha mãe não estava lá. E é muito difícil. Então eu falo assim que a Leila, né, Leila? Posso dizer-me que você foi, assim, privilegiada. De ter câncer, de ter uma mãe de ter do uma lado. mãe. E está tudo bem, né, amiga? Está tudo bem. Tudo Você foi bem, privilegiada exatamente. da mãe te cuidar, né? Exato. Agora, você imagina aquelas pessoas, né, que passam por tratamento e que não tem a mãe do lado para dar todo esse suporte, né? É difícil, né? Sim, Então, você teve a sua mãe ali para te dar Tive. todo o suporte, né? tive. E agora, nos bastidores também, eu fiquei sabendo aí que a avó também passou por um momento. Eu faz pouco tempo, né? Então, conta um pouquinho para não, nós, vó. então, quando meu apareceu não, porque Uhum. eu fui com a doutora Viviane. Aham. Daí ela mandou fazer exames, né? Endoscopia e coloscopia, né? Aí apareceu o câncer, né? Uhum. Aonde, vó? No intestino. No intestino. Uhum. No final do intestino, no início do reto ali. Intestino grosso, então, né? É, Intestino grosso. e daí ela me levou logo para o doutor Paulo. Aham. Doutor João Paulo. Doutor João Paulo, né? A Leila que conhece mais ele. Aham. Então, aí ele já mandou fazer lá outros exames, mas eu já sabia que era o câncer, né? Sim. Mas bem no começo, né? Daí ele já disse, ó, vamos mandar você para Curitiba. Uhum. Lá tem uma amiga minha, e ela é muito boa para esse tipo de câncer, né? Uhum. Que não precisaria fazer um corte na barriga. Não precisaria usar bolsa de Porque colostomia. ele tinha entendi. medo que poderia usar por causa da ligueira, né? Sim, sim, vó. E daí aí ele falou, pode que o intestino não cola, Uhum. aí vai precisar de usar uma bolsa, né? Então eu fui para Curitiba, né? Lá era tudo particular, né? Eu nem sei o aparelho que eu tive que ir lá para alugar, para eles fazerem, para tirar o câncer. Uhum. Então a cirurgia da avó foi feita em Curitiba, Em vó? Curitiba, entendi. por baixo, por Uhum. baixo, né? Aham. E fiz a corpo lá. Eu nunca senti nada. Até hoje, né? Só me deu outros problemas, né? Mas do câncer, eu tô velha, né? Se precisa, Deus sabe o que vai fazer comigo, né? E foi assim, né? Eu tô bem. Hoje fiz tudo que é exame, não tem mais nada. Não adianta a gente se preocupar, né? Quando não chegou a hora da gente, Não vai, né? não vai, né? Então, e eu tive muito apoio da Leila, de todos os filhos, né? Não posso reclamar. Se eu falo de um, o outro fica com ciúme e fica bravo um do outro. Tem. Né? Então, Quantos filhos a avó tem? eu tive 4, né? 4 filhos. Em memória, a Luísa se foi, né? Sim, Eu sei que ela também ia se preocupar muito, né? com certeza. Com ela, mas ela me deixou uma lista netinha. Uhum. Coisa mais linda, né? Vó. E muito querido. Ai, que muito delícia. querido. Então, tudo isso ajudou para a gente se recuperar, né? Porque a família é sempre a família, né? Se ela está do lado da gente, A gente enfrenta qualquer coisa, né, vó? enfrenta qualquer Enfrentamos. coisa, né? Qualquer coisa, né? Então, eu não tenho que reclamar. Nem o câncer, nem posso nem reclamar. Sério, vó? Não, porque ele sumiu. Olha só. Porque... E foi um aprendizado, né, vó? na hora você leva um susto, né? Sim.
Mas como depois. vocês eram novos, mas eu já estou com uma idade avançada, né? Sim. E uma coisa você tem que morrer igual, né? Mas aí me entreguei na mão de Deus, né? Fé, né, vó? Fé também ajuda bastante, né? E superei tudo, né? Agora estou aqui, né? Pronta para outra. Tem sede de viver, tem os netinhos ainda para cuidar, né, vó? Bisnetinha agora, os Tudo. netos já estão. Tudo O da Leila, que é o último neto, né? Sim. Agora a bisnetinha tem 13 meses, né? Pensa, que delícia, né? Ah, e como? E como, né? muito Ai, se ela gostoso. vem de longe, abraça a gente, E a imita eu tenho gato e cachorro lá, Uhum. então, coisa mais querida. Né? Que legal. E a senhora precisou fazer quimioterapia, vó, ou não foi necessário? Nada. A senhora só fez a cirurgia, Só foi tirado E hoje? isso, né? só, e aí hoje não precisa, só faz exames de imagem para acompanhamento, mas não foi necessário, então, passar por todo o processo de químio, nem rádio, nada, vó? Nada. Só cirurgia Foi mesmo. bem no começo, né? Ó. E agora só no sangue dá, né? Uhum. Mas assim, nas imagens não dá nada, né? Fiz o PET scan, não deu nada, né? Olha só. Então eu estou pronta para outra, né? Mas acredito que de repente não preciso mais passar nada. Sim. Continuar vivendo com a família e com os amigos, Isso, né? tudo. Continuar. Essa avó é muito bonita. Para você também, eu já falei, né? Eu falei, agora eu sei pra quem que a Leila puxou, esses olhos azuis, né? Perdoa aí a beleza da mãe, né, vó? Ah, sim. Que delícia. Obrigada. Não, isso foi arte do pai e da mãe, né? Tá certo, tá certo. E teve o pai também, né? Que linda essa história, né, gente? A avó e a Leila. Que história de superação, que histórias incríveis aí que servem de exemplo para nós, né? Eu faço parte da ONG Amigas do Bem Viver, a Leila também faz, né, Leila? pouquinho antes, né? Um pouquinho antes, não, muito tempo antes. E nós temos um lindo projeto, que é levar lanchinho, né? Sim. Lá no Hospital SEONC. Então, eu costumo dizer, né, Leila, que a gente não leva apenas um lanchinho lá no SEONC. Nós levamos esperança, né? E é muito gratificante entrar lá no hospital. Eu faço questão de ir nas salas de quimioterapia, conversar com as meninas que estão passando por tratamento e dizer para elas, olha, eu também sentei nessa poltrona da cura e hoje eu estou aqui curada. Né? Aí as meninas olham para mim e falam assim, sério, Adri, você também teve câncer? Falo sim, daí as meninas brincam comigo, mas você é tão bonita, não sei o quê. Eu falo, olha, tudo isso é efeito da quimioterapia, né, Leila? Exatamente. A quimioterapia, ela deixa a gente assim mais bonita, Robusta. Então eu tenho que fazer aí. Não, mas a voz já tá bonita. A avó já está bonita, né? E como nós estamos no mês de maio é o mês das mães, né? Eu faço questão de compartilhar com vocês uma análise. O que é ser mãe? Né? O que significa a palavra ser mãe na sua essência? E aí agora eu compartilho com vocês uma história que aconteceu lá dentro do hospital enquanto nós levávamos o lanchinho. Uma mãezinha fazendo quimioterapia, nós entramos no quarto dele para levar lanche para as mulheres que estão fazendo quimioterapia e também para os familiares, todo mundo que está lá no hospital acaba aí recebendo o nosso lanchinho. E quando nós fomos entregar um lanchinho para uma mãe, né, aquela mãe fez um pedido para nós. E o pedido daquela mãe que estava fazendo quimioterapia, tá com o sorinho aqui, ó, né, ali, o pedido dela foi, por favor, localize a minha filha e dê um lanche para ela. Porque era 2 horas da tarde e a filha dela estava sem comer desde manhã. E aí nós fomos atrás, então, depois da Fabiana para tentar entregar um lanchinho para Fabiana. Então, você vê o que é ser mãe, né? Porque naquele momento em que a mãe estava ali, né, passando por uma experiência, passando pelo câncer, fazendo quimioterapia, ela não estava, Leila, preocupada com ela. Não. A preocupação dela era o quê?
A filha dela precisava comer. A filha dela estava desde as 6 horas da manhã sem comer e não tinha condições de comer. Então, o que é ser mãe, né, vó? Até no momento de dor, até no momento difícil, mãe, a gente não se preocupa com a gente se preocupa com os nossos filhos. Né, vó? Sim, foi no momento que eu levei o filho dela de volta para dormir com a mãe, porque eu era mãe, né? Uhum. Mas eu era avó. Sim. Mas a mãe precisava mais dele do que de mim, né? Tá vendo? É mãe sendo mãe, né? Aí, aproveitando um pouquinho que você tocou no assunto das amigas do Bem Viver. Sim. Esse projeto me ajudou muito. Me ajudou muito, assim, em relação à autoestima, em relação a me sentir empoderada, né? Logo que eu entrei no projeto, teve o Outubro Rosa. E aí, fazia acho que uma semana que eu tinha entrado. Uhum. E aí já me colocaram para desfilar. E aí, assim, tive sorte de pegar uma amiga que tinha uma loja, que agora a loja já não está mais aberta, Uhum. a Glaze. E aí ela me achou, me emprestou um vestido lindo, um azul marinho, assim, coisa mais royal, não era marinho, azul royal. E aí ela falou, eu pedi para ela o lenço, né, para eu usar e tal. E aí ela emprestou para mim, e aí me colocaram para desfilar lá, e na hora de pisar no palco, todo mundo vai sem, eu acabei indo sem. E aí entrei lá, né, sem cabelo, sem nada, então foi assim uma coisa inexplicável. A energia que eu senti lá naquele momento foi indescritível, porque as pessoas, elas se espelhavam em mim depois, sabe? Naquele momento eu servi de exemplo. Nossa, isso é muito sem gratificante, intenção, né? Sem ter que fazer nada, só por eu estar sendo quem eu era naquele momento, né? Então, assim, logo depois também a gente fez uns outros eventos de outubro, então as amigas do Bem Viver me ajudaram muito. Eu também falo. Nós somos uma ONG, né? ONG Amigas do Bem Viver. Mas eu falo assim que, na verdade, nós somos uma família, né, Lilian? E o programa, sendo Eudrica Conexões que Inspiram, ele vem com essa ideia de compartilhar experiências, porque dentro do projeto da ONG, a gente se ajuda muito, né, Leila? Nós temos um grupo do WhatsApp, a gente se ajuda, a gente acolhe as mulheres quando recebem um diagnóstico, que procuram a nossa ONG. Então, é muito gostoso, é muito gratificante, né, que eu falo. Que eu me lembro como se fosse hoje, o dia em que eu cheguei na ONG pela primeira vez. Eu cheguei na ONG e, nesse momento, eu encontrei 3 guerreiras. E a nossa presidente da ONG, no caso, a Terezinha. E, naquele momento, eu estava com um lindo turbante na minha cabeça, tinha caído os cabelinhos já. E aí, eu cheguei na ONG e eu fui recepcionada por 3 guerreiras. Naquele momento, eu ouvi a história daquelas meninas. E todas elas estavam curadas. A Lena já tinha passado 2 vezes pelo tratamento de câncer. E aí, quando eu escutei a história daquelas meninas, eu falei, nossa, elas estão curadas. Eu também vou me curar. E naquele momento, as meninas eram minha inspiração. E aí eu pensei, logo, logo, eu, Adriana, também serei exemplo e também serei, de alguma forma, inspiração para outras mulheres. Então é isso que o projeto, a nossa ONG Amigas do Bem Viver, ela nos proporciona, né? Porém, tudo isso acontecia lá dentro da ONG. E o programa, sendo Eudrica, então ele vem para expandir um pouco mais e levar também para as mulheres que porventura venham aí a receber o diagnóstico, que hoje em dia receber um diagnóstico de câncer, né, eu falo, não é sentença de morte. Talvez há uns 70 anos atrás, né, vó?
poderia até ser sentença de não, morte, mas né? sim, Agora não, né, vó? Eu lembro de uma amiga minha. Há muitos anos atrás, foi né? terrível, sim. Mas agora não, a medicina Não. está muito avançada. E você pode ver, o meu foi no começo, né? No Isso. início. Então, como é importante a pessoa fazer o preventivo sempre, né? Isso. Porque eu não precisei de quimioterapia, nada, radioterapia, nada, né? Foi só tirar e tô boa, né? Então, sempre é bom a gente se prevenir em tempo, né? A importância do diagnóstico precoce, né? Eu falo assim, mesmo sendo ano de pandemia, né? Fui fazer meu exame, e identifiquei o nódulo aqui, né? Já pensou? É ano de pandemia? Não vou fazer. Não precisa fazer. O ano que vem eu faço, né? Então, assim, pensa. E o meu câncer, né, que eu tive, ele é um câncer agressivo, porque ele era HER2 positivo, e HER2, só para vocês entenderem, é uma proteína que fica na borda da célula. Então, essa proteína, como ela fica na bordinha da célula, uma célula contaminada, ela se junta com uma outra célula e dela já contamina essa. Aí são duas, daí já vai contaminando a outra e vai indo, enfim. Quando vê, o corpinho está todo tomado conta aí do câncer, né? Então, o HER2 é um câncer bem agressivo. E graças a Deus que, né, sempre tive o hábito aí de fazer os exames, peguei o bichinho nascendo e hoje estou aqui curada, né? Estou aqui. Estamos aqui, né? Para compartilhar histórias. É verdade, né? A minha sorte foi a doutora Viviane, né? A doutora, né? Eu não sei se pode falar o nome, né? Pode falar, vó. Aí ela que mandou fazer os exames, né? Porque eu não tinha feito durante a pandemia, Olha né? só, vó, viu? E daí Aí ela falou... foi em tempo, né? Porque foi no começo agora, que tipo de câncer, eu não sei, acho que a Leila sabe, né? Eu não sei, né? Mas a avó já sabe que foi no intestino, né, vó? A avó já sabe que hoje a avó está bem. E é isso que importa, né? Mas eu me preocupei porque era no intestino grosso, né? Sim. Mas tudo deu certo. Tudo deu certo, né? A vida segue agora. Né? Então tá. Leila, o que você diria hoje para as famílias que estão passando aí por tratamento de câncer? O que você diria sobre a importância da família no processo de cura? O que eu diria? O que você diria? Eu diria para não olhar para a pessoa que está passando por essa situação com pena, né? Olhar normal, respeitar as limitações que o câncer traz, né? Que o tratamento traz, né? Mas não olhar com dó, não olhar com respeito, né? Porque a pessoa que está ali é uma pessoa vitoriosa, já por qualquer etapa de tratamento que ela já tenha passado, ela já teve algum tipo de vitória. Então, abraçar, né? Abraçar não só de contato, né? Mas, assim, de estar próximo, de ser solícito, né? Com a pessoa que está vivendo tudo isso, porque naquele momento, quem está vivendo está muito frágil. Sim. E a avó? Maria? Ela já falou o que eu ia falar, mas tudo bem. O que eu diria, como eu tive a filha e eu também, não deve se preocupar muito, tem que agir, né? Não adianta ficar me preocupando e não agir, né? Tem muitas pessoas que não agem, né? Mas tem que agir, porque eu perdi uma amiga, ela não se importou, e quando viu, era tarde demais, né? Então, a família tem que dar muito apoio, né? Que nem a gente fala, não pode tratar como doente, tem que dar um apoio, né? Que está do lado, que tudo passa, né? E confiar muito em Deus, né? Que Deus
age da forma dele, né? Então, nós temos que confiar nele. E eu tenho meus filhos, praticamente minhas filhas. Eu tenho tudo por eu ter confiado em Deus, que me deixou só mais tarde. Ele me levou a Luísa, né? Daí ela já era casada. Então, confia muito em Deus. Isso ajuda muito, né? Ele cura, mas você tem que se ajudar também, né? Sim. Uhum. Isso aí. Isso aí. Leila, se fosse para você resumir, amiga, em uma palavra ou uma frase, tudo o que você viveu e o que mudou na sua vida pós-tratamento, o que você diria para quem está nos assistindo? Pós-tratamento. Pós-tratamento. O que mudou na sua vida pós-tratamento? O que mudou? Isso. A visão que eu tinha das coisas. Valorizar as coisas pequenas, não as coisas grandes. Os momentos olha esse momento como é importante. Isso. Né? Então, às vezes a gente se preocupa tanto em alcançar uma coisa grande, grande, grande e acaba deixando de viver todos os momentos, de curtir todos os momentos que fazem com que a gente chegue até lá, ou a gente nem chega até lá, né? E o câncer me ensinou também sobre coisas verdadeiras, né? O que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, quem é verdadeiro, quem não é verdadeiro, né? Ele aproxima, mas ele afasta muita gente também. Eu vejo assim que durante o meu tratamento, a gente sempre espera, eu imaginava que durante o meu tratamento eu teria algumas pessoas segurando a minha mão. Só que muitas vezes essas pessoas que você imagina que estarão do seu lado segurando a sua mão, por algum motivo, elas não estarão do seu lado. E está tudo bem, outras pessoas estarão aí do seu lado, te dando um apoio, né? Mas às vezes, mas isso dói, né? Dói muito. Não penso que está tudo bem, não. Isso dói bastante, né? Eu a gente acho, espera, né? eu penso que não está tudo bem, porque então você não tinha a importância tão grande quanto era demonstrado, né? Porque se você sabe que você pode contar comigo, é porque você pode contar comigo. Sim. E não, opa, não, peraí, agora não. Tem minhas coisas para fazer. Exatamente. Eu não fiz quimioterapia nenhuma vez sozinha. Uhum. Eu sempre ia lá. Na primeira quimioterapia, meu marido foi. Uhum. Nas outras, era assim. Nas outras, ou era o meu pai que ia, ou era a minha irmã que faleceu que ia, ou era uma amiga minha que ia, sabe? Então, sempre teve alguém que teve lá, né? Sempre tive vários amigos, mas que sobrou mesmo ali no final, são poucos. É isso aí. E para a senhora, vó Maria, que eu adotei agora como vó, né? Eu não tenho muito para falar. Eu tive apoio dos meus filhos e foi praticamente o suficiente, né? Sim. E eu me entreguei na mão de Deus, né? E hoje eu estou aí, né? A senhora está aí, curada. Então tá bom, gratidão aí a Leila por abraçar esse lindo projeto comigo, a avó que assim aceitou numa boa vir aqui contar um pouquinho da história, né? Eu fico muito feliz porque eu falo, o programa Sendo Eu Drica, Conexões que Inspiram, ele só vai existir, a gente só vai conseguir compartilhar a experiência, impactar vidas, se essas guerreiras e os seus familiares abraçarem esse lindo projeto comigo, porque só a Drica vir aqui falar não vai dar certo, né? Eu preciso dessas pessoas aí me ajudando e eu fico muito, muito, muito feliz em saber que até agora o programa já está um sucesso, são 2 meses aí de programa e todas as pessoas que eu convido para vir, profissionais, guerreiras, todas abraçam a causa, né?
E eu aproveito também para agradecer mais uma vez, gratidão aí a todos os empresários que abraçaram esse lindo projeto comigo. E para você, empresário, que gostaria de apoiar o programa Sendo Eu Drica, Conexões que Inspiram, venha divulgar a sua empresa aqui na Gazeta de Toledo, entre em contato comigo ou entre em contato com a Gazeta, que nós vamos até a sua empresa apresentar uma proposta e você terá a sua empresa sendo divulgada aqui na Gazeta de Toledo. Gratidão, meninas, e um beijo para vocês e até a próxima.